causa de algumas doenças, como diabetes, pacientes desenvolvem feridas de difícil cicatrização. O Ministério da Saúde quer incluir 7 tipos de tratamentos na rede pública. Esta água tem alta concentração de 2 gases, oxigênio e ozônio. É a ozonioterapia com ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas de difícil cicatrização. Antônio teve uma infecção grave na pele, o machucado não fechava. Resolveu com ozônio. Fiz sessão segunda, quarta e sexta. Na sexta já praticamente tudo cicatrizado. Os benefícios do ozônio estão sendo estudados pela Universidade de São Paulo. Cada sessão em clínicas particulares custa em média R$150. Os planos de saúde não cobrem, mas o governo discute incluir o procedimento no SUS. A ozonoterapia surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e foi usada em feridos no conflito. Hoje, Suíça, Egito, Cuba e outros 15 países utilizam o tratamento. Na Rússia, inclusive, todos os hospitais públicos oferecem a ozonoterapia paralelamente aos métodos convencionais. O ozônio é um tratamento simples, de baixo custo e que tem uma chance muito grande, principalmente em pessoas que são diabéticas, de evitar a amputação. Se considera que até 50% dos casos você consegue evitar a amputação. O tratamento com câmaras hiperbáricas também poderá ser coberto pelo SUS. O paciente fica nesses compartimentos respirando oxigênio livre de impurezas. O organismo, então, reage ao ferimento. O oxigênio entra pela respiração normal, se dissolve no sangue e pela própria circulação atinge os locais onde ele está sendo necessário. Chegando o oxigênio àquele local, aqueles mecanismos que estavam adormecidos, vamos dizer, ou estavam impossíveis de funcionar, passam a funcionar. Por causa de algumas doenças como diabetes, pacientes desenvolvem feridas de difícil cicatrização. O Ministério da Saúde faz hoje uma audiência em Brasília para discutir a inclusão de 7 tipos de tratamento na rede pública. Esta água tem alta concentração de 2 gases, oxigênio e ozônio. É a ozonioterapia com ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas de difícil cicatrização. Antônio teve uma infecção grave na pele, o machucado não fechava. Resolveu com ozônio. Fiz sessão segunda, quarta e sexta. Na sexta já praticamente tudo cicatrizado. Os benefícios do ozônio estão sendo estudados pela Universidade de São Paulo. Cada sessão em clínicas particulares custa em média R$150. Os planos de saúde não cobrem, mas o governo discute incluir o procedimento no SUS. A ozonoterapia surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e foi usada em feridos no conflito. Hoje, Suíça, Egito, Cuba e outros 15 países utilizam o tratamento. Na Rússia, inclusive, todos os hospitais públicos oferecem a ozonoterapia paralelamente aos métodos convencionais. O ozônio é um tratamento simples, de baixo custo e que tem uma chance muito grande, principalmente em pessoas que são diabéticas, de evitar a amputação. Se considera que até 50% dos casos você consegue evitar a amputação. O tratamento com câmaras hiperbáricas também poderá ser coberto pelo SUS. O paciente fica nesses compartimentos respirando oxigênio livre de impurezas. O organismo, então, reage ao ferimento. O oxigênio entra pela respiração normal, se dissolve no sangue e pela própria circulação atinge os locais onde ele está sendo necessário. Chegando o oxigênio àquele local, aqueles mecanismos que estavam adormecidos, vamos dizer, ou estavam impossíveis de funcionar, passam a funcionar. Por causa de algumas doenças, como diabetes, por exemplo, muitos pacientes desenvolvem feridas de difícil cicatrização. E o Ministério da Saúde fez hoje uma audiência em Brasília para discutir a inclusão de 7 tipos de tratamento na rede pública. Esta água tem alta concentração de 2 gases, oxigênio e ozônio. É a ozonioterapia com ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas de difícil cicatrização. Antônio teve uma infecção grave na pele, o machucado não fechava. Resolveu com ozônio. Fiz sessão segunda, quarta e sexta. Na sexta já praticamente tudo cicatrizado. Os benefícios do ozônio estão sendo estudados pela Universidade de São Paulo. Cada sessão em clínicas particulares custa em média R$150. Os planos de saúde não cobrem, mas o governo discute incluir o procedimento no SUS. A ozonoterapia surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e foi usada em feridos no conflito. Hoje, Suíça, Egito, Cuba e outros 15 países utilizam o tratamento. Na Rússia, inclusive, todos os hospitais públicos oferecem a ozonoterapia paralelamente aos métodos convencionais. O ozônio
ozônio é um tratamento simples, de baixo custo e que tem uma chance muito grande, principalmente em pessoas que são diabéticas, de evitar a amputação. Se considera que até 50% dos casos você consegue evitar a amputação. O tratamento com câmaras hiperbáricas também poderá ser coberto pelo SUS. O paciente fica nesses compartimentos respirando oxigênio livre de impurezas. O organismo, então, reage ao ferimento. O oxigênio entra pela respiração normal, se dissolve no sangue e pela própria circulação atinge os locais onde ele está sendo necessário. Chegando o oxigênio àquele local, aqueles mecanismos que estavam adormecidos, vamos dizer, ou estavam impossíveis de funcionar, passam a funcionar. O uso do ozônio na rede pública de saúde foi tema de uma audiência em Brasília. A ozonioterapia já é usada em clínicas particulares e em estudos universitários para ajudar na cura de machucados de difícil cicatrização. O tratamento é baseado na mistura de oxigênio e ozônio. Juntos, os dois gases produzem uma ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas provocadas pelo diabetes, por exemplo. Esta especialista defende que a técnica seja reconhecida no Brasil como prática médica o mais rápido possível. A mistura gasosa oxigênio e ozônio já é utilizada há 100 anos na forma tópica, como bolsas plásticas cheias da mistura gasosa do ozônio medicinal para tratamento de feridas desde a Primeira Guerra Mundial. Então isso já é um uso mais do que consagrado em vários países do mundo, em Cuba, na Alemanha, na Itália, na Rússia, na Coreia, no Japão, na China. A Universidade de São Paulo estuda o uso do ozônio em procedimentos médicos. A ozonioterapia tem se mostrado eficaz no combate a várias doenças. Esta água tem alta concentração de dois gases, oxigênio e ozônio. É a ozonioterapia, com ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas de difícil cicatrização. Antônio teve uma infecção grave na pele. O machucado não fechava. Resolveu com ozônio. Fiz sessão segunda, quarta e sexta. Na sexta já praticamente tudo cicatrizado. Pesquisadores da Universidade de São Paulo também já aprovaram a eficiência do gás ozônio contra a superbactéria KPC, que já matou dezenas de pessoas nos hospitais. Cada sessão em clínicas particulares custa, em média, R$ 150. Os planos de saúde não cobrem, mas o governo discute incluir o procedimento no SUS. A ozonioterapia já é usada na Alemanha, onde surgiu, na Suíça, Egito, Cuba e em outros 15 países. Nós vamos conversar agora com a doutora Maria Emília Gadelha Serra. Ela é diretora da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Bom dia, doutora. Bom dia, irmão. Pois é, a ozonioterapia, não é? Apesar de pouco conhecida, é um processo de cura importante, a ponto de existir um movimento para a inclusão dessa terapia no Sistema Único de Saúde. Vale a pena, não é, doutora? Com certeza, eu acredito que sim, e não só eu, né? Todos os médicos que são adeptos da ozonioterapia no Brasil e todos os outros que são a nível mundial, Alemanha... Pois é, alguns países já usam esse sistema no serviço público de saúde. Sim, Rússia, Cuba, a Itália, a Alemanha, os seguros de saúde reembolsam os procedimentos de ozonioterapia, inclusive. O Egito é parte do tratamento. Como é aplicada a ozônio? É uma injeção? O indivíduo toma esse remédio? Como é feito isso, doutora? Na verdade, a ozonioterapia é a aplicação medicinal do gás ozônio, a mistura gasosa entre oxigênio e ozônio. E essa mistura gasosa é conseguida a partir da colocação de oxigênio num gerador, num equipamento gerador de ozônio. Esse equipamento dá uma descarga elétrica de cerca de 15 mil volts no oxigênio, dissocia o oxigênio e reagrupa para se obter o gás. Um gás que já existe na natureza, Sim, na camada de ozônio. Que recebe um tratamento. Recebe o tratamento. O ozônio aplicado em medicina é um ozônio medicinal, ele é produzido. Perfeito. E aí ele pode ser coletado a partir desse equipamento com uma seringa, e esse gás contido na seringa ele pode ser aplicado de várias formas.
Ele pode ser acondicionado numa bolsa plástica, diretamente na ferida, misturado em água, aí fazendo água ozonizada, misturado em óleo, fazendo os óleos ozonizados, ou as vias sistêmicas de aplicação, misturado com sangue ou insuflação retal. Olha, eu não sei, mas o resultado é praticamente milagroso, né? Pelo que a gente ouve falar. A senhora também é uma entusiasta da aplicação do ozônio, né? Eu sou, sim. Devo reconhecer. Terapia já conhecida há bastante tempo. Por que essa demora na divulgação e na aplicação, talvez no sistema público? Na verdade, a ozonioterapia surgiu na Alemanha na década de 50, no século passado. E aos poucos os países foram adotando, estudando os efeitos benéficos do gás. E aqui no Brasil, eu acredito que porque a medicina brasileira ela é muito baseada na medicina norte-americana. E não existem muitos interesses econômicos, não existe uma indústria em torno da ozonioterapia. A ozonioterapia é um procedimento médico barato, de baixo custo e seguro. Então, existe toda uma dificuldade de aceitação de novas tecnologias, mas eu acredito que esse tempo está por terminar em breve. Bem próximo. Então, a gente mostrou aí a aplicação nos diabéticos, não é? Em superbactérias também, no combate a essas superbactérias. Quais os outros elementos que fazem com que a ozonioterapia seja aplicada em outras, por exemplo, em feridas, na cicatrização? É um processo de cicatrização. Ele promove o processo de cicatrização também? Sim, promove. Em relação a feridas, especificamente, ele controla infecções, porque o ozônio é um gás altamente oxidante, tem efeito bactericida, mata fungos, bactérias e vírus, né? Controla o crescimento de vírus, por exemplo, tem esse efeito estimulante de cicatrização, isso em feridas. Por exemplo, na Itália, a ozonioterapia é utilizada antes das indicações de cirurgias de coluna para hérnia de disco. No Egito, é o tratamento oficial do Ministério da Saúde para tratamento de hepatite crônica C. Então, realmente a ozonioterapia tem uma infinidade de aplicações. Nós sempre colocamos na Associação Brasileira de Ozonioterapia que não é uma panaceia. Ela tem que ser conhecida, praticada por profissionais de saúde que conheçam o método, que possam utilizá-la com segurança, para que também não se coloque de uma forma inadequada, né? A senhora acredita que o Ministério da Saúde está, assim, estimulado a fazer alguma coisa em prol da ozonioterapia? Sim, na semana passada aconteceu uma audiência pública só sobre tratamentos de feridas. Aqui. Isso foi anunciado no SBT. E a ideia é avaliar novas tecnologias, porque um paciente com uma ferida crônica, com uma ferida aberta, seja um pé diabético, uma úlcera de varizes, uma escara, ele representa um grande prejuízo em termos sociais, de qualidade de vida e também econômico, por falta ao trabalho e tudo mais. Então, esse grupo é especialmente alvo de estudos no Ministério da Saúde atualmente, e se buscando novas tecnologias, novas formas de tratamento mais econômicas e mais eficientes. E a ozonioterapia com certeza é uma que deve ser considerada. E tem uma previsão de quando estaria disponível? Bem, nós esperamos que no próximo ano, em 2011, isso aconteça. Perfeito, então. Doutora Maria Emília, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, irmã. Obrigada, Joyce. Sobre ozonioterapia. Ozonioterapia. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Graças a Deus. Você já ouviu falar em ozonioterapia? Nós vamos falar agora com a doutora Maria Emília Gadelha Serra, médica especialista em ozonioterapia e diretora da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Obrigada por ter vindo. Prazer, bom dia. Bom dia. O que é ozonioterapia? Ozonioterapia é uma técnica que utiliza uma mistura de gases, de oxigênio e ozônio, e é aplicado no corpo humano de diversas formas, objetivando os efeitos biológicos. Quando a gente fala de ozonioterapia, a gente lembra daquelas camas hiperbáricas. Mas é um pouquinho diferente. A câmara hiperbárica utiliza uma câmara e a pessoa entra e fica lá X tempo, respirando oxigênio puro, né? Numa pressão maior durante 1h30, 2 horas, dependendo do protocolo. Na ozonioterapia é um pouco diferente. Nós fazemos a aplicação na forma de uma bolsa plástica, a bolsa plástica contendo o gás, a mistura gasosa,
ou misturamos ozônio em óleo, em água, e aí se banha uma determinada lesão com essas substâncias para ter o efeito desejado, ou se faz a aplicação que nós chamamos sistêmica, que é misturar essa mistura gasosa com sangue ou aplicar diretamente por via retal. Voltando, quando você fala de uma sacola, a pessoa vai inalar esse ar? Não. A única forma que não se pode fazer ozonioterapia é inalação, porque o ozônio é tóxico para a via respiratória. A bolsa é cheia de gás e ela é colocada em torno da lesão. Por exemplo, então eu tenho uma ferida na mão, não sara. Vai lá e coloca dentro dessa bolha. Dessa bolsa. A bolsa é colocada em torno da lesão. E fica quanto tempo? 25 a 30 minutos só. E isso é um tratamento que demora tempo? Depende. Por exemplo, uma ferida crônica, né, um pé diabético, por exemplo, né, que os diabéticos em geral têm lesões mais graves. Sérias. E uma lesão de pé diabético demora às vezes até 2 anos para cicatrizar. Na experiência de Cuba, que é um centro de referência de ozonioterapia no mundo, eles têm a experiência de cicatrizar lesões de pé diabético em cerca de 2 meses. Nossa, que rápido. É muito diferente. E isso que está se usando no Brasil, doutora, é o que se pratica em Cuba, por exemplo? Em Cuba, na Rússia. Em Cuba, os 39 principais hospitais da ilha têm centros de ozonioterapia acoplados ao hospital convencional. É uma coisa comum, normal. Comum. Você anda em Cuba, anda de táxi lá, conversa com qualquer motorista, qualquer pessoa da rua, todo mundo da família, alguém já fez um tratamento com ozônio. Que eles utilizam desde a década de 80. Onde mais no mundo se usa, além de Cuba, Rússia? Na Alemanha. A Alemanha é o berço da ozonioterapia mundial. Começou assim para uso sistêmico na década de 50, mas é utilizada desde a Primeira Guerra Mundial. Foi utilizado na época não existiam os antibióticos, para tratar feridas de pessoas que tiveram os pés amputados, assim. E quando que chegou ao Brasil? Chegou em 1975 com um médico paulistano, o Dr. Heinz Conrad, que na verdade é alemão, e um paciente dele tinha uma lesão diabética e o paciente deu de presente o equipamento para ele e disse: aprenda isso, Conrad. Olha. E ele começou e fez os seguidores e hoje em dia é membro da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então nós, como médicos e profissionais de saúde, né, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, até veterinários utilizam ozônio e a ideia é divulgar isso para a população. Em São Paulo, onde que se usa isso? Tem um hospital que usa isso? Ainda não. Ainda não? Não, ainda não. Mas... Nem fora de São Paulo, nem uma outra cidade? Não. Na verdade, os associados da Associação Brasileira de Ozonioterapia praticam, porque como a terapia ainda não é reconhecida oficialmente no Brasil, nós estamos fazendo todo um processo em relação ao Conselho Federal de Medicina, à Anvisa, ao Ministério da Saúde, para que isso seja parte e possa ser incorporado, inclusive, no SUS, para disponibilizar isso para pessoas mais carentes. Por que essas coisas demoram tanto, hein, doutora? Se comprovadamente, né, já se utiliza em outros países e com benefícios, e isso encurta tempo de tratamento, isso encurta custo de tratamento pelo SUS, como você fala, se isso for introduzido como um tratamento via SUS, o que isso pode baratear? Com certeza, nós já apresentamos estudos junto ao Ministério da Saúde mostrando esses benefícios e principalmente a segurança. A ozonioterapia, existe um estudo na Alemanha feito na década de 80, com 6 milhões e meio de tratamentos realizados, 40 efeitos colaterais. Isso dá... 6 milhões e meio. Isso. Quer dizer, é basicamente dor na picada, da picada de injeção. Existem só 4 casos de óbito na literatura de ozonioterapia que aconteceram na Itália por causa das aplicações em estética feitas de forma inadequada, né? Uhum. Mas se feito por um profissional capacitado, habilitado e que conheça o assunto, não tem... Aí qualquer outro tratamento também. A gente tem imagens, né? Sim. Pode colocar a primeira foto aqui? Explica pra gente, doutora.
Esse é o método utilizado na injeção sistêmica. Aquele frasco pode ser uma bolsa de transfusão de sangue, um frasco de vidro. E o ozônio, ele é colocado naquela seringa e é borbulhado no sangue. É um circuito fechado, o sangue sai, entra no frasco e volta pela mesma via. Quer dizer, não tem risco de contaminação nenhuma. É totalmente seguro em termos de material descartável e esse é um tratamento muito realizado, por exemplo, na Alemanha. Para que se faz esse tipo de procedimento, dessa forma? Dessa forma se faz geralmente para problemas arteriais e pessoas que têm insuficiência arterial, né? Úlceras ou problemas arteriais de vascularização. E daí o sangue que vai entrar no meu corpo é com... Ozônio. O ozônio. O frasco, por aquela via, retira o sangue, né, por vácuo, por um sistema de vácuo. Faz uma transfusão. É uma espécie de transfusão, só que é a autotransfusão. Esse é o que nós chamamos de grande autohemoterapia. Tem mais fotos? Ela vai, aí tem Esse mais é o material básico que é utilizado para insuflação retal. Se passa uma sonda retal pelo ânus e se aplica ozônio com uma seringa, né? Pode ser uma seringa de vidro, que seja esterilizada posteriormente, ou uma seringa descartável, e se aplica, existem protocolos por idade, por peso, e se faz a absorção sistêmica também. O gás entra em contato com a mucosa do reto e faz o mesmo efeito praticamente do uso direto misturado ao sangue. E é para que tipo de problema, por exemplo? A insuflação retal se utiliza muito para diarreias agudas. Isso, eu imagino, se isso realmente chegar a ser incorporado no SUS, nesses estados e cidades mais carentes que existem no Brasil, isso vai ser uma super ferramenta de controle de diarreias, por exemplo, colites, né? Mas tem todo o efeito sistêmico. Nesse slide nós vemos, por exemplo... Pré-ozônio e pós-ozônio. O sangue, aquele primeiro sangue da esquerda, é uma fotografia de microscopia de campo escuro mostrando as hemácias, esse aspecto de pilha de moedas, mostrando as hemácias aglutinadas, quer dizer, com uma dificuldade muito grande de entregar oxigênio nos tecidos. 10 minutos depois da aplicação de ozônio, você verifica essa soltura, né? O sangue fica mais fluido, as hemácias assim conseguem chegar nos menores vasos e entregar o oxigênio, além de acontecer a ativação do sistema imunológico. Então, uma outra utilidade de ozonioterapia é controle de doenças autoimunes, em que a pessoa tem um excesso de... Lúpus, por exemplo. Artrite reumatoide. Então, na verdade, o ozônio, como ele é uma molécula muito versátil e já existe no nosso corpo, as células de defesa, elas produzem ozônio na hora de ativar os anticorpos para fazer defesa contra infecções. Então, algo que nós temos naturalmente, não é tóxico, não tem como ser tóxico normalmente. E eu posso também usar para fazer prevenção? Sim. Não tenho nada, não vou tratar de nenhuma doença, mas posso também fazer um tratamento preventivo. Na verdade, né, a ozonioterapia, ela faz parte dos tratamentos do que nós chamamos de medicina biológica alemã, que é toda uma linha de conhecimentos um pouco diferente da alopatia convencional. Então é muito difícil nos conceitos atuais que uma pessoa realmente esteja totalmente saudável, né? Então ela pode estar com poucos sintomas, mas se você fizer uma história clínica detalhada e buscar realmente, o corpo sempre vai emitir sinais de desarranjo, de desequilíbrio. Então o nosso estado de saúde, ele depende de um equilíbrio dinâmico. A toda hora o corpo tem que ter capacidade de se adaptar. E a ozonioterapia é uma das ferramentas da medicina biológica alemã que se propõe a ajudar a restabelecer esse equilíbrio dinâmico. Maravilha. Tem mais foto? Sim. Vamos ver. Ela está ilustrando aqui, doutora Maria Emília, o que é a ozonioterapia, gente. Esse é o ozônio, essa mistura gasosa oxigênio-ozônio, ela vai fazer uma ativação. Você pode voltar um minutinho? Dá para voltar a imagem anterior? Foi bem rapidinha? Vamos lá. Ela vai recolocar no ponto. O ozônio ele faz efeito por meio desses lipoperóxidos, LOPs. Então, essas esferas em volta? Essas esferas em volta estão
dizendo que esses lipoperóxidos vão fazer efeito em todos os órgãos, porque não existe nenhum órgão que não seja vascularizado, por exemplo. Então, o sistema nervoso, as glândulas endócrinas, os ossos, os músculos, o trato gastrointestinal, fígado, ali a gente tem tudo. Fígado, pele, rins, baço, pulmões, coração, tudo. Tem então, todos os músculos. Que se tem essa ação do ozônio, a ação é sistêmica, ela é generalizada no corpo todo. Então não tem como você dizer, eu vou tratar uma ferida e não estou tratando o resto. Então a pessoa geralmente vai melhorar da pele, tudo, a qualidade do cabelo, né? Agora sim pode ir para outra. A outra imagem. Aí é para ilustrar que o ozônio, isso por exemplo, é um vírus de hepatite crônica, né? E mostrando aquelas protuberâncias, aquelas saliências amarelinhas ali na bola azul. O primeiro que as pessoas estão vendo em casa, à esquerda, embaixo. À esquerda, embaixo, isso. Esse é um vírus? É um vírus de hepatite. Tá. Então, aquelas saliências amarelas, elas são proteínas que fazem um encaixe tipo chave e fechadura do vírus na célula. E aí o vírus consegue entrar na célula, infecta e usa a célula para se reproduzir. O ozônio, ele modifica essa conformação espacial dessas saliências amarelinhas. Então, ele impede esse encaixe perfeito do vírus nas células. Então, diminui a ação de vírus. Então, no Egito, por exemplo, o protocolo oficial de tratamento de hepatite crônica C é com ozonioterapia. 60%, né, de controle. Isso nós já mandamos material também para o Ministério da Saúde falando sobre isso. Tem um dado aqui que reduz a aplicação, né, da ozonioterapia, reduz em até 80% o número de amputações em pacientes que sofrem com pé diabético. Sim. Isso é uma coisa fantástica. Na minha opinião, é indispensável você utilizar todos os recursos para controlar e evitar uma amputação. Ali mostra o bag, olha, a bolsa plástica cheia de ozônio. Que você falou, cheia de ozônio, vai colocar o pé ali dentro para você ir tratando. E aqui à esquerda tem a colocação do ozônio num óleo, por exemplo, num azeite de girassol ou de oliva, e aí esse óleo fica ozonizado e ele pode ser aplicado para tratamento de micoses, para erisipela, para tratamento, controle de feridas. Então ele tem mil utilidades. Vamos passar, olha, por exemplo, cicatrização de feridas, queimaduras, hepatites, inflamações ginecológicas, que tipo? Candidíase crônica, né? Corrimento vaginal. Os russos têm muita experiência no tratamento de problemas ginecológicos com ozonioterapia. Então, infertilidade, esses casos de esterilidade de difícil controle, a ozonioterapia pode ajudar bastante. Aí temos ainda trata herpes, hérnia de disco, dores crônicas e colesterol alto. Sim, ajuda a fazer controle metabólico por aquele efeito que ele faz no sangue da pessoa. Certo. Deixa eu ver o que o Marcelo Fazolin está perguntando aqui. Meu nome é Marcelo, gostaria de saber uns aparelhos domésticos que são vendidos para ligar em torneiras em casa, onde ele produz o ozônio que se mistura com a água. Isso realmente funciona? Esse tipo de equipamento, ele não é considerado um gerador medicinal de ozônio. Ele é um aparelho, porque o ozônio ele tem utilidade para tratamento de água e conservação de alimentos também. Então, tira odores. Esse tipo de equipamento, ele tem o objetivo de melhorar a qualidade da água de beber, né? Mas não é o equipamento que nós utilizamos, que deve ser o indicado para tratamento de feridas, por exemplo. A Inês aqui está colocando, você falou da água. A água ozonizada também serve para cura? Sim, o único equipamento oficialmente reconhecido para uso medicinal no Brasil no momento é a hidrozonoterapia. É um equipamento italiano que tem registro na Anvisa e ele gera ozônio, borbulha numa água de boa qualidade, geralmente com 3 filtrações, e aí você usa para fazer um debridamento de queimadura, retirar aquelas casquinhas, né, que se forma a pele descascada da queimadura, ou para melhorar a situação de uma ferida. Mas também para beber? Esse não. O de beber são os equipamentos geradores que vai na torneira. Certo, isso. Esse ok, tudo bem. Tem uma outra pergunta, custa caro o tratamento e pode ter pessoas alérgicas?
Não, oficialmente não tem como ter alergia a ozônio, porque, como eu comentei, o ozônio é fabricado pelas nossas células, pelos neutrófilos. E em relação ao custo, é considerado bem baixo, porque normalmente o profissional tem que ter um equipamento gerador, que é o que custa mais caro, mas isso é um custo do profissional, e o material que é utilizado é oxigênio, que também não é tão caro assim, e material descartável. Agora, doutora Maria Emília, como é que a pessoa vai fazer esse tratamento? Nós não temos ainda uma regulamentação sobre ele, né? Sim. Como é que eu quero fazer um tratamento com ozonioterapia? Como é que eu faço? Então, normalmente a orientação que nós damos pela Associação Brasileira, que é a orientação que se usa no mundo todo, em países que têm essa mesma dificuldade ainda com a ozonioterapia, é que o paciente assine um termo de consentimento informado esclarecido. Então, ele